Durante quase 4 décadas, um professor de teatro querido pelos alunos e admirado pelos pais e por outros membros da comunidade escolar, construiu no seu entorno um universo de fantasia para seduzir, manipular e abusar de crianças e adolescentes em escolas de elite no estado de São Paulo. Todas as vítimas eram meninos. Carlos Veiga Filho, o professor sedutor, só foi preso agora, em 2024. Entre os crimes pelos quais responde, ele foi condenado por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e produção de material pornográfico. A condenação e a prisão de Veiga é recente, mas as desconfianças e suspeitas sobre o comportamento dele existem há muito tempo. Essa história foi destrinchada no podcast do UOL, O Professor e os Meninos. Se você ainda não ouviu, eu recomendo fortemente que o ouça após esse episódio, claro, do UOL Prime. Para contar os bastidores dessa história, dessa apuração, a gente recebe hoje aqui a repórter do UOL, Camila Brandalize, uma das responsáveis por colocar esse projeto no ar. Seja muito bem-vinda de volta ao UOL Prime, Camila Brandalize. Muito obrigada, Toledo. Sempre um prazer tê-la aqui conosco. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Camila, eu digo vocês porque é você e mais 2 co-apresentadoras que não só apresentam, mas, pelo que eu entendo, a Paula Saqueta, que é uma delas, até participou desde o começo da apuração dessa história. Tal. A Paula é a idealizadora. Isso, foi ela podcast, que teve, né? a informação inicial, antes mesmo dele ser preso. E a terceira pessoa que faz parte? A Cris Fibe. Tá, muito bem. Apresenta com a gente. Que é colunista do UOL. Exatamente. Né? Conta pra gente do começo, como é que esse projeto desse podcast nasceu? Você já deu uma palhinha aí que quem começou a apurar a história foi a Paula Saqueta, ela até conta isso no primeiro episódio, Exatamente. Né? Mas detalha mais como é que isso foi parar no seu colo. Numa reunião com a Lígia Carriel, que é coordenadora de podcasts documentários do UOL, ela falou desse projeto que se tinha já depois de terem saído notícias sobre a prisão dele. Então ele foi preso em junho de 2024 e começou a sair reportagem, mas assim, da Atena, professor é preso por suspeita de abuso sexual contra menores. Eram 3 denúncias oficiais, né? Quando ele foi preso e isso começou a sair, os grupos de WhatsApp dos ex-alunos do Rio Branco começaram Rio Branco é o colégio onde ele dava aula aqui em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, Exatamente. Antes de se mudar para o interior. Exatamente, obrigada por explicar. Os alunos de décadas anteriores começaram a espalhar esse corte dessa notícia, acho que era alguma coisa da Atena, Brasil Urgente, se eu não me engano, e falar sobre o que eles tinham passado. Algo parecido com o que estava sendo denunciado. Porque as denúncias que foram transformadas em inquéritos policiais e depois em processo e condenação são de casos relativamente recentes. Exatamente. Que não aconteceram nem na cidade de São Paulo, aconteceram no interior. Em Serra Negra. Foram 3 denúncias de 2023. Aí nessas denúncias de 2023 tem a informação ali de que houve um aliciamento começando em 2021, quando ele começa a dar aula, né? Que tem todo um processo, né? A gente vai falar disso mais pra frente. E aí, quando teve essa prisão, e eles começaram a falar sobre os alunos já de 30, 40 anos falaram que estavam passando a mesma coisa. Eles começaram a falar sobre o caso deles. Hoje a gente sabe que, quando a gente conversou com vários deles, eles dizem que eles quiseram falar ou para colaborar com o processo que estava sendo aberto em Serra Negra, ou para mostrar que o que aquelas crianças estavam dizendo lá era verdade, porque com eles tinha acontecido o mesmo. Entendi. Os casos deles já estavam prescritos. E me explica uma coisa, quer dizer, a Paula Saqueta sabia que parte da história? A Paula sabia dos casos aqui de São Paulo, porque 1 ano antes da prisão, ela foi se encontrar com uma conhecida que falou, ele fazia isso quando a gente era adolescente e ele continua fazendo isso porque eu tô vendo ele postando foto de menino sem camisa no status dele. Então, só para recapitular, em 2023, antes dele ser preso, uma aluna, ex-aluna ex-aluna do colégio, viu os posts
no Instagram? Era foto no Instagram e tinha no status do WhatsApp também. Enfim, ele estava mostrando essas fotos por aí. E estava repetindo o padrão que ela, enquanto era estudante, anos atrás, tinha vivido, experimentado. Exatamente. E falou, olha, que ele continua praticando a mesma coisa. Exatamente. Foi a impressão que ela teve, uma impressão muito forte, porque ela ficou mais velha e essa conhecida da Paula se tornou professora. Então, para ela, ficava ainda mais evidente o que ele tinha feito, sabe? E daí ela contou para a Paula e a Paula começou a investigação e antes de ele ser condenado, antes de a denúncia ser pública, vocês já estavam envolvidos ou vocês só se envolveram depois da condenação? A gente se envolveu depois que ele foi preso, preventivamente, em junho de 2024. Essa data foi quando ele foi preso. Aí, ela estava com isso e estava tentando apurar e, de repente, ele foi preso, ficou sabendo que tinha esse caso em Serra Negra. Aí, demorou um pouco ainda para ela fechar a conversa aqui com a gente no UOL, que foi só em outubro, novembro de 2024. Mas aí, quer dizer, ela já estava premida pelo tempo, porque como ele tinha sido preso, mais pessoas poderiam contar essa história. Tal. Exatamente. Aí, quando eu entrei na conversa toda, eu lembro dela me contar e... Quando ela veio falar pra gente sobre o caso, sobre a história como um todo, ela tinha feito uma roda. Ela já estava gravando coisas fazia muito tempo, pensando num projeto de podcast. E ela tinha juntado 5 ex-alunos, vítimas dele, depois que ele foi preso, para fazer uma roda de conversa entre esses homens. A Paula Saqueta. A Paula Saqueta. E eu fui ouvir isso em novembro. Quando eu ouvi isso... Primeiro que ela já tinha contato com muita fonte, então para um jornalista ter a história quase dada, meio caminho andado, já tá ali. Obviamente vou entrar e vou mergulhar nisso. Ouvindo aqueles homens falarem, me tocou muito a questão seguinte, assim, de pensar sobre o que é ser homem, sabe? Então, o fato deles terem sofrido isso, o porquê disso não ter sido falado por tanto tempo, a dificuldade que eles têm para falar ao longo dessa conversa. Então, primeiro começa meio na piada, eles começam dando risada. Aí, de repente, eles começam se emocionando, conversando um com o outro. E aí, pra mim, que cubro violência contra a mulher, violência de gênero há 11 anos, eu comecei em 2014, ver que a mesma violência que afeta as mulheres, essa mesma violência de alguma maneira também afeta os homens, me mostrou que tinha um monte de história dentro dessa, sabe? Tô divagando aqui, porque eu acho que é muito importante foi contar isso. Foi o que me tocou nesse começo, sabe? Então tá, a gente porque tem uma história... Porque foge da sua... Quer dizer, tá dentro da sua especialidade, mas num gênero diferente, né? Você estava acostumado a lidar com... Literalmente num gênero diferente, mas ao mesmo tempo, Toledo, parece que eu tava assim, quase como seguindo o mesmo caminho, sabe? É como se eu desse um passo à frente na discussão, sabe? Vamos aprofundar então um pouquinho. Me chamou muito a atenção no podcast a maneira como o professor sedutor se aproximava dos alunos, porque não era uma coisa de cara já violenta, né? Era muito paulatina, ganhava confiança, criava um universo, literalmente, né? Um universo fantástico de personagens e mitos e chakras e o diabo a 4, até chegar num ato libidinoso, né? Com isso, eu imagino, para as vítimas era muito mais difícil e confuso de separar a realidade da fantasia e de saber se aquilo era uma violência ou não. Totalmente. Inclusive, 20 anos depois ainda é difícil para eles admitirem, se darem conta, falarem sobre isso, entenderem que foi de fato. Isso é Quer dizer o seguinte, se eu estou entendendo o que você está falando, mesmo na roda de conversa 2 décadas depois, as vítimas não se reconheciam como vítimas. Esses que estavam ali já. Mas ainda assim, começa um pouco como negação. Quando eles começam brincando, dando risada, tirando sarro, aquele gordo pedófilo, sabe? É uma maneira de tentar negar um pouco a real gravidade disso. Mas nos relatos que a gente foi colhendo de testemunhas, amigas, ex-alunas, amigas de vítimas, ou deles mesmos, é como se eles tentassem passar muito tempo negando, tipo, não foi isso que aconteceu. Não foi uma violência. Sei. Mas eu só queria reforçar uma coisa que eu acho muito importante nessa sua observação. Abuso contra menor de idade é quase sempre assim. Quase sempre é um cara muito legal que ganha a confiança de todo mundo ao redor, até que uma violência seja praticada de fato. E ainda assim, essa violência dá margem para se questionar, será que foi uma violência mesmo? Será que é isso que eu tô achando que aconteceu? A impressão que dá ouvindo é de que foi muito premeditado, né?
É o que parece. De que ele tinha realmente uma estratégia de longo prazo, né? E não é só parece, não. Inclusive, a condenação em segunda instância dele, houve aumento de pena porque a justiça considerou isso. Aliás, essa condenação aconteceu agora, né? Foi um dia depois da estreia. Não acho que tenha a ver, porque não foi tão rápido assim. Mas foi agora, dia 26 de agosto. Foi o Tribunal de Justiça de São Paulo? Exato, ele tinha sido condenado a 40 anos em fevereiro. O MP, o Ministério Público, pediu para se aumentar a pena porque foram crimes continuados e foram praticados ao mesmo tempo. Então, aumentou-se a pena para daí 51 anos. Ao mesmo tempo, porque ele abusou de crianças diferentes. E praticava crimes diferentes também ao mesmo tempo. Até com elas, porque teve importunação sexual, estupro e a produção de imagens tudo ao mesmo tempo. E ele tinha uma explicação para tudo, uma justificativa para tudo, para tirar as fotos, tinha um mito na escola. Conta um pouco sobre essa parte, porque todo mundo que passou por escola vai conseguir entender que no ambiente escolar você tem muitos mitos, seja que escola for. E ele, de alguma maneira, virou uma espécie de mito nas escolas por onde ele passou. E isso, de certa maneira, foi um certo escudo para ele, né? Para evitar que ele fosse punido. Porque ficou, ao mesmo tempo, era um cara legal, era um cara bacana, tal, que todo mundo gostava, os pais, diretores, alunos, etc. Ria-se até da figura, mas, ao mesmo tempo, aquilo servia de biombo para ele cometer o que ele cometia. Conta um pouquinho, para quem não ouviu ainda, porque vai ouvir, como é que ele fazia esse esquema. Gente, é uma coisa tão maluca isso, que até de relembrar aqui pra você, eu fico pensando, não é possível, né? Apesar de ter 8 meses nisso, falar contigo ainda me causa um mega mal-estar, porque é uma história muito terrível. Ele falava que ele era espiritualizado, muito místico. Ele chegava a dizer que ele praticava exorcismo, o esoterismo era uma coisa muito forte, então sempre contando história, sempre falando que fazia isso e aquilo, que tinha poderes. Era um personagem de fantasia clássico, né? Mas é isso, Toledo. Ele fez esse personagem e era um personagem que estava muito conectado com o anseio de um adolescente para se criar esse mito, como você falou. Aparentemente, numa faixa estreita de idade. Né? Não era qualquer criança de qualquer idade. Exato. Era ali, assim, algumas exceções começavam aos 12 anos, 13, 14, a maioria 16 mesmo. Menino que pode ter ali já um tá na corpo puberdade, de... Isso, pronto. É isso aí mesmo. Tá. Então tinha isso, e tem uma parte do podcast que até fui cortada, mas entenda, porque a gente precisava tá num tempo específico, mas eu falo ali porque é uma coisa que eu me reconheço muito da minha adolescência. A Laura tá aqui olhando feio, né? Porque foi quem cortou, mas agora você tem a oportunidade de colar de volta. Vou colar de volta, depois de cortada. Mas fazia sentido, tá? Quero deixar claro, não é uma crítica, não, a minha querida diretora. Estou brincando com a nossa diretora. Nossa, exato. Laura, né? Eu lembrei muito, assim, quando eu era adolescente, a gente tem uma vontade de estar incluído num grupo. Sim, de fazer parte, né? Exato. Uma coisa bem boba, tá, gente? É um assunto sério, mas assim, eu amava ser fã das Spice Girls, por exemplo. E adorava. Então eu tinha um grupo das minhas amigas, a gente fingia, cantava, se apresentava, como uma bobagem, tá? O exemplo que eu dou, assim, viajava pra campeonato, né? Então eu tinha uns amigos que eram do grupo dos esportes, aí uns praticavam vôlei, não sei o quê. Tudo isso. Tudo sempre tinha um tipo de pertencimento, de grupo de pertencimento. Isso é muito comum pra essa faixa etária. E necessário, né? E necessária, claro. A gente tá se descobrindo, tá vendo? Então, E ele, o professor sedutor aí, ele se aproveitou justamente disso, né? E criou o grupo dele. Era muito estratégico e muito sofisticado no ponto de vista de entendimento de como funciona a cabeça de um adolescente. Então se cria um grupo de pertencimento. Esse grupo de pertencimento eram os populares do colégio, tipo high school americana mesmo. Os que estavam perto deles eram os do populares. Teatro. Da monitoria, na verdade. Tá? Que é tinha o teatro, mas tinha monitoria também. Explica a monitoria, tinha a ver com viagens da escola. Exatamente. O grupo de monitoria, ele foi montado pelo ex-diretor do colégio, um diretor que faleceu nos anos 2000, chamado professor Primo. E o professor Primo contratou o Veiga, segundo os relatos que a gente obteve, e já colocou ele para dirigir esse programa de monitoria.
e que consistia no seguinte: então, alguns alunos mais velhos, assim, nos 15, 16, eram escolhidos para, nas viagens do colégio ou excursões extracurriculares, cuidar dos mais novos durante as viagens. E o que eles dizem é que esse programa era muito bom, até as vítimas dizem isso, até os meninos que foram vítimas do Veiga. Era muito bom porque dava um senso de responsabilidade, de organização. Para os monitores. Isso, exatamente. Porque aí tinha uma hierarquia nisso. Alguns deles eram escolhidos para ser monitor sênior. Só que aí, para ser monitor sênior, eles tinham que passar por um ritual. E esse ritual... Ritual. Então, eles iam viajar. No meio da noite, o Veiga chamava eles para um lugar isolado, escuro, enfim, que ninguém pudesse acessar. Não é que ele pedia, mas havia um nível de manipulação já tão grande que eles meio que até sabiam. Então, agora vocês tiram a roupa. E eles tiravam a roupa, entendendo que era parte do ritual. Começavam a se pintar de tinta, guache, uns aos outros, e ele fotografava. E ficava assistindo e fotografando. Quer dizer, ele criou uma hierarquia social dentro da escola. Exatamente. Em que você almejava, os alunos almejavam chegar naquele status máximo de monitor master super premium e, na verdade, era o caminho do abuso. Exatamente. Os monitores sêniores, quem estava mais perto dele, eram os que eram vistos como especiais, porque daí o Veiga conquistava todo mundo. Mesmo os alunos ou alunas que não faziam parte desse programa, ele conseguia fazer com que essa imagem de mito pegasse todo mundo. Então, a partir do momento que ele gostava de alguém, essa pessoa era especial. E aí, fazendo esse menino acreditar que ele era especial, chegava nos pontos mais cruéis de todos, que é, por exemplo, chamar esses meninos para ir para casa dele. Esses meninos ficavam lá comendo pizza, jogando videogame, mas em algum momento ele dizia: não, agora eu vou, vem aqui dormir comigo na minha cama. Dormia, abraçava e tocava o menino. Em que momento você e a Paula Saqueta se deram conta de que era um crime continuado de 40 anos? Porque não estava dado isso de cara, né? Vocês tinham uma denúncia recente lá em Serra Negra, para onde ele tinha se mudado depois de ter sido demitido do Rio Branco, em São Paulo, e tinha esses relatos de homens que hoje já têm mais de 30 anos, mas eram 2 períodos no tempo. Podia ser casos isolados. Quando é que vocês perceberam que era um arco que nunca tinha terminado? Exatamente. O Toledo, acho que você colocou ali de períodos como se fossem isolados. Na época que ele foi preso, o Fantástico e a Piauí deram matéria sobre isso. Em algum deles foi dito que há um registro ou há um depoimento de 95, que ele teria abusado de um menino em 95. Mas a continuidade desses atos só ficou clara pra gente quando a gente começou a entrevistar muitas pessoas, inclusive especialistas em abuso sexual contra menores, que falam sobre ser um ato contínuo. E quando eu acessei o processo, que é sigiloso, mas para fazer isso a gente precisou acessar tudo, né, com detalhes, e tinha um relato lá de uma ex-aluna que hoje é juíza, foi chamada para depor como testemunha, porque ela procurou a justiça lá em Serra Negra, o Ministério Público, e falou que em 88 ela presenciou uma cena em que o Veiga, como brincadeira, tocava os alunos. Tocava os alunos em lugares impróprios. Exato. Quer dizer, já estava tão naturalizado, de alguma maneira, que ele tinha segurança de fazer isso como brincadeira, ou como jogo, ou seja, como fantasia, o que quer que seja, na frente de testemunhas. Exato, mas eu acho, Toledo, que a coisa foi sofisticando ao longo do tempo e caminhou um pouco junto com a percepção que a gente tem sobre o que é abuso sexual e mais, abuso sexual de meninos. Então eu acho que se em 88 ele pegava nas partes íntimas dos alunos como uma brincadeira e aquilo era aceito, mesmo sem dever ser aceito, foi mudando, foi sendo escondido, porque com o passar do tempo, isso foi ficando um pouco mais entendível de que é crime. Ou, no mínimo, alguma coisa que não deveria acontecer, sabe? Ele se adaptou à cultura dos novos tempos. Exatamente, Toledo. Em que momento vocês perceberam que ele nunca tinha deixado de cometer os crimes e que tinha começado muito cedo, 40 anos atrás? Então, acho que começando, né, ali em 88, pensar que muito provavelmente ele já entrou fazendo esse tipo de coisa. E ele entrou em que? Em 86. Em 86, isso. Isso no Rio Branco. Exatamente. E aí a gente foi conversando com muitas vítimas, então só de vítimas eu e a Paula falamos diretamente com 22 meninos,
No processo tem outros 19 relatos. Aí a gente foi conversando. Daí já tem 41 vítimas, que todas se reconhecem como vítimas ou não? Sim. Ou vítimas, ou assim, quase fui abusado, sabe? Sei. Mas nesse quase foi abusado, já havia ali um tipo de violência. Então, assim, juntando as peças, foi uma escolha nossa, em vez de juntar um monte de relato e colocar todos esses relatos no podcast, a gente pegou alunos de diferentes gerações e por trás de cada geração tinha mais alguns que a gente conversou. Sim. Então, tem os relatos de 13 a 16 anos no processo. A gente tem um relato de 13 a 16 anos atuais. Atuais. A denúncia foi em 2023. Então, o mais velho tem 15, 16 agora. Mas, assim, na faixa dos 13 para cima... Ainda são menores de idade até hoje. Lá em Serra Negra, a gente conversou com um homem de 26 anos hoje, que tinha 15 na época do abuso. A gente tem entrevista com outro ex-aluno aqui do Rio Branco, já de 34. Um outro de 45. E a Paula conversou também com uns 50 a mais. A gente fala em 4 gerações, quase 40 anos. Essas 4 gerações, por trás de cada caso desses que a gente escolheu para entrevistar, tem outros com quem a gente conversou também nessa faixa etária. Perfeito. E testemunhas também. Então, assim, tem outras vítimas e outras testemunhas dessas mesmas faixas etárias. Eu fiquei com a impressão de que a apuração de vocês foi muito mais longe do que o próprio processo no qual ele foi condenado. Porque o processo no qual ele foi condenado foca nas vítimas atuais, nos menores de idade. A justiça é isso, né, Toledo? A justiça, né, o que eles dizem, que é até uma coisa que o próprio advogado do Veiga fala, o que tem que ser julgado são os casos de agora. Os casos que cabem denúncia, que estão sendo investigados. Porque os outros já prescreveram. Ainda assim... Por que o advogado do Veiga, do professor, fala isso? Porque a juíza do caso pediu para ex-alunos do Rio Branco deporem como testemunha. E esses relatos foram incluídos para provar a condenação dele. Entendi. Só que já está tudo prescrito. Aí o advogado diz, não deveria, não faz sentido, não cabe. Porque a justiça, assim, eles têm um termo lá que eu não vou lembrar agora, mas tem que se ater muito... Aos fatos que... Às denúncias, né? Então, se não está dentro da denúncia, se não está dentro desse fato que foi narrado, não cabe entrar aqui. Nesse caso, a juíza entendeu que cabia justamente por causa desse crime continuado. Agora, você citou várias testemunhas do sexo feminino. Sim. Elas nunca foram abusadas pelo Veiga, só Não. meninos... A gente encontrou no processo o relato de uma menina dizendo que participou. Porque assim, o processo, alguns alunos se uniram para juntar vários depoimentos, e isso foi anexado ao processo. Um dos depoimentos era uma menina falando que ela já tinha participado, que teria tido a participação de uma menina num desses rituais em que eles ficavam nus. Mas assim, a gente está falando de 17 anos... E uma menina. Então, assim, é basicamente menino. E como é que elas ficavam sabendo? Ou porque presenciaram ou porque ouviram dizer? Nunca tinham presenciado. Algumas ou eram muito amigas dos meninos, ou tinha o caso de uma que namorava e o menino contou para ela o que tinha acontecido. Elas ficavam sabendo de alguma maneira, mas as que a gente entrevistou falam muito de estranhar muito tudo que acontecia ali. Especialmente porque elas eram excluídas. Exato. Também elas falam isso. Por que eu não posso? Então isso começava esse incômodo aí. Uma delas, que foi a Gabriela, que procurou a Paula depois, foi ouvir isso de um ex-aluno, de uma vítima já adulta. E ela conta alguma coisa assim, não, calma, peraí, você sofreu um abuso. Isso não foi algo, sabe, natural, normal. Não foi uma brincadeira de adolescente, foi um abuso. Quer dizer, as mulheres têm muito mais consciência do que é ou não é um abuso do que os homens. Era exatamente isso que eu ia falar, Toledo. Porque Desculpa. tem um... Não, tá ótimo. Acho que eu fico feliz que você fale o que eu ia falar, porque eu tô me fazendo entender no meu ponto. Um dos nossos entrevistados, que foi vítima... Ele fala que as pessoas que chegaram para ele e disseram, olha, o que você sofreu foi um abuso, como é que você tá com isso? Como é que você lida com isso? O que eu posso fazer para te ajudar? Eles que todas foram mulheres.
Só mulheres falaram sobre esse tipo de coisa com esses termos, sabe? Com os homens era na mesa do bar, era aquele gordo pedófilo, e um deles até brinca, e o Corinthians, sabe? Depois muda de assunto e vai pra outra coisa. E de fato, pra gente... Tem um certo bloqueio, né? Total. Que tem a ver com o conceito de masculinidade. Pronto, é isso. É exatamente isso. Tem um imenso bloqueio. Então a gente tem um abusador muito sofisticado nas suas práticas. Que sabe disso. Com certeza. Que sabe disso e que se vale de uma... Isso não é visto. Isso é quase invisível, sabe? Se um homem, um adolescente naquela época, o que eles dizem? Se eles dissessem que eles tinham sido abusados, aí ia virar o gay, que aí entra a homofobia. Sim. Eles não queriam sofrer o bullying do gay. E ainda assim, se não sou gay, sofri um abuso, você não é forte o suficiente, você não é viril o suficiente, tem alguma coisa errada contigo. Por que não reagiu? Por que não reagiu? Porque um homem de verdade teria reagido. Tudo isso entra na conta dessa dificuldade em se lidar com o problema. Bom, isso de alguma maneira se acabou de explicar como ele conseguia seduzir tanta gente por tanto tempo, por que as próprias vítimas demoraram tanto tempo a denunciar ou as denúncias não foram levadas a sério quando aconteceram. Agora me explica, e vocês aprofundaram bastante isso, por que as escolas demoraram a perceber o que estava acontecendo? Bom, primeiro, o que o Rio Branco diz é que eles não tinham, eu vou falar exatamente como eles disseram pra gente, responderam pra gente. Reitera-se que não tínhamos à época conhecimento sobre os fatos. E eles dizem assim: reitera-se que não encontramos qualquer registro sobre os fatos relatados, datados de mais de 20 anos. Isso significa que não tem nenhum registro na documentação do colégio de denúncias contra o professor sedutor, o Veiga. Exatamente. Tá. A gente conversou com um homem, um ex-aluno, Spencer, deu nome, deu data, deu tudo o que aconteceu, detalhou o que ele fez, de ter chegado numa situação para tentar entrar no teatro da escola, porque o Veiga também era professor de teatro, e o Veiga pediu para os meninos ficarem nus, ou só de cueca, mas enfim, ele se incomodou com a situação, falou que não queria, o Veiga falou, se você não quer, você vai ter que ir embora, e ele foi, contou para a mãe, com a mãe ele voltou no colégio, foi falar com o diretor da época, o diretor disse que ia averiguar, não aconteceu nada, ele falou para mais outras 2 professoras, também não aconteceu nada, isso parou por aí. Hoje ele diz pra gente, se tivessem ouvido um adolescente de 14 anos, pode ser que tivessem parado ele naquela época. Um ex-diretor que a gente entrevistou falou que quando ele era professor, o então diretor da época, que era o professor Primo também, falou que uma mãe tinha procurado ele para reclamar do Veiga. Quando eu tentei perguntar mais coisa para esse diretor, ele desconversou. Falou que não lembra muito bem, que não sabe exatamente o que aconteceu, mas que não encontrou problema nenhum. O fato é que, de uma maneira ou de outra, não era uma questão. Não era. Por isso ninguém levou adiante ou a sério as denúncias. Levando em consideração os relatos que a gente colheu, e isso é o que eles mesmos dizem, quando esse menino disse, se tivessem levado em conta a palavra de um aluno de 14 anos, não foi uma questão. Se fosse uma questão, eles teriam levado adiante as pessoas que ouviram ele. Mas por que ele foi demitido do colégio Rio Branco? O colégio diz que houve uma reestruturação no final de 2003, que foram demitidas 196 pessoas de todas as áreas, de outras unidades do colégio, inclusive ele. Esse diretor que a gente entrevistou diz que ele tinha esse programa de monitoria, que estava achando tudo muito estranho, que ele estava tocando muita coisa sozinho, que devia fazer parte do colégio, mas também estava assim meio insubordinado ali nas decisões. Achou que estava uma bagunça, uma confusão, demitiu ele. Quer Eles dizer, não falam era que... pelo excesso de poder que ele tinha no colégio, não pelo que eventualmente tivesse sido denunciado de malfeitos que ele tivesse Exatamente. cometido. No colégio de Serra Negra, ele foi demitido depois que a diretora soube das fotos que ele estava postando com os meninos e de um relato de uma mãe, de uma denúncia de uma mãe, dizendo pelo que o filho passou, que tinha sido chamado para ir na casa dele, alinhamento de chakras, etc. Quer dizer, de alguma maneira, talvez ele só tenha sido denunciado e as denúncias tenham sido levadas a sério porque ele começou a sentir tão seguro que expôs boa parte do que ele fazia nas redes sociais. Toledo, sinceramente, sim. E eu acho muito maluco pensar que de maneira nenhuma eu tô passando pano pra ninguém ou eximindo qualquer pessoa de culpa, tá? Mas esse assunto...
o abuso sexual contra menores é um bueiro tão grande que ninguém quer se meter de jeito nenhum, que as pessoas acabam passando por cima, deixando pra lá como se não existisse, sabe? Então, assim, teve um monte de questão envolvida de por que não foi feito nada antes, mas eu queria muito bater nessa tecla da vontade de sair correndo desse tipo de assunto, que a maioria das pessoas tem, sabe? Agora, o fato é que nenhuma das escolas foi responsabilizada sobre nada. Não tem nenhum processo contra elas, não tem nenhuma... Não, a escola de Serra Negra, que é o Liber e Vivere, o advogado deles recebeu a gente, ele falou que a escola também foi vítima, assim como os alunos, e é por isso que não tem nenhum processo, uma investigação contra a própria escola. O fato é que ele agia sozinho e também do mesmo jeito que ele iludia os alunos e os pais dos alunos, iludia também a direção da escola de alguma maneira. Ele era bom nisso também. Né? Iludia todo mundo. Mas o ECA está aí desde 1990, dizendo que há uma responsabilidade de adultos de estarem um passo à frente na proteção das crianças. Mas eu acho que o que vocês demonstraram é que uma coisa é o que está no papel e outra coisa é o que está na realidade do dia a dia, né? 100%, Toledo. E quando a gente fala de criança, tem tanta coisa envolvida, assim, criança, adolescente, né? Tem um especialista que a gente entrevistou, que é o Denis Ferreira, que ele é especialista em abuso contra homens. Mas ele fala sobre a questão do abuso contra a criança não ser visto, a criança adolescente, enfim, quando eu falo criança é os dois. Porque não se vê ali como uma pessoa. A ideia de ver uma criança ou adolescente como pessoa, alguém que pode ter sofrido uma violência, não uma posse, não um objeto, posse de alguém, mãe, pai, sabe? Ela é meio recente até na nossa história, na nossa cultura. Então, além de tudo que a gente conversou aqui, ainda tem essa questão. E aí eu entro de novo na comparação com a violência contra a mulher, porque a mulher, quando ela é violentada, ela é porque ela é objetificada. E a criança e o adolescente, eles também são, inclusive os meninos. Não é por nada que nas taxas de estupro de vulnerável, quando a gente está falando de menor de idade, a diferença entre homens e mulheres ainda é muito mais, meninas, garotas ainda é muito mais. Mas a diferença diminui, porque meninos são muito mais abusados do que homens, por exemplo, entendeu? E a gente sabe que essas violências, no caso das mulheres principalmente, ocorrem dentro de casa, né? Exatamente. Família ou conhecido. Homens também. Meninos também. Exatamente. Quer dizer, não é que, sem, obviamente, limpar a barra de ninguém, não é que a escola ou as escolas estejam muito diferentes desse padrão, porque mesmo isso, dentro de Toledo. casa é difícil de notar. Né? É isso, eu acho que o ponto é esse. Ou de assumir ou de admitir, porque isso implica, obviamente, consequências que as pessoas às vezes querem evitar. Né? Exato, exatamente. Vamos falar um pouco de fantasia agora, então. O que são as crônicas de Zandrapur? E são fantasias? É meio fantasia, meio realidade, e foi o que deixou a gente apavorada lendo esse livro. É o livro que foi escrito pelo Carlos Veiga Filho, que ele também vendia em certo momento, Davi estava vendendo no Instagram dele também o livro. Então é um romance, uma fantasia, como você falou, em que o protagonista, chamado Navarre de la Vega, que seria o alter ego dele, precisa recrutar meninos do reino de Zandrapur para restabelecerem a ordem do lugar. Eles seriam os cavaleiros, então, os cavaleiros de Zandrapur. Cavaleiros / monitores. É isso. Aí estavam lá os cavaleiros de Zandrapur para restabelecer o equilíbrio do reino. E tinha muita coisa parecida, porque esses cavaleiros, eles precisavam passar por rituais. Tinha muita cena de meninos nus, pra nada, saindo do rio. E o Navarre de la Vega roubou as roupas dele e fez alguma coisa ali, uma brincadeira, etc. Tem muita coisa semelhante. É quase uma confissão. Não, e vai ouvindo, calma que tem mais. O vilão do livro é um homem gay que molesta meninos. Tem o nome de Gaius. Explícito assim. Exato. Sabe? Então a gente vai lendo essas coisas, fora um monte de cena de menino nu, como se fosse uma brincadeira, uma fantasia, os cavaleiros, uma coisa meio Nárnia, Senhor dos Anéis, sei lá. Que é o que ele fazia na escola. Exato. Essa história mística, cavaleiros, ele fazia identidade, RG, escrito o Reino de Zandrapur para os alunos. Para envolver todo mundo nessa história, sabe? Entendi. Eles relatam que tinha isso ali no meio. Quer dizer, ajudava a compor o personagem dele e
o ambiente no qual ele recrutava os alunos e criava esses paralelos, né, de hierarquia social aí dos escolhidos, né? E deixa eu te falar uma coisa. Depois que ele foi para Serra Negra, pro Liberi Vivere, ele continuou dando aulas de teatro e ele continuou fazendo isso, tá? Depois que o podcast foi pro ar, a gente recebeu um monte de e-mail, mensagem de WhatsApp, mensagem de Instagram, de um monte de gente falando muita coisa. É isso que eu ia te perguntar, porque vocês, ao fazerem o podcast, estavam lidando, obviamente, com um assunto extremamente delicado. Em alguns casos, os mais recentes que motivaram o início do inquérito e do processo, menores de idade, ou pessoas que hoje não são menores de idade, mas que experienciaram isso quando eram menores, quando eram crianças e adolescentes. Vocês tiveram dúvidas sobre se deveriam expor, não expor as identidades? Tinha como fazer de maneira diferente? Isso foi uma questão ou era tão explícito que precisava via público com nome? Não, foi super uma questão, Toledo. Os menores, por exemplo, a gente fez escolhas de detalhes sobre a vida deles que estavam no processo que a gente decidiu suprimir para que eles não fossem identificados. Quem fazia parte do colégio, por exemplo, uma aluna, ex-aluna do Liberi, falou assim, eu era da sala deles, aconteceu tal e tal coisa. Identifica, mas para a maioria das pessoas não é para ser identificável. Os que são adultos hoje, a gente só usou o nome de quem autorizou expressamente, óbvio. E... Não é tão óbvio assim, é bom você dizer. Tá. Não, é porque sabe o que, Toledo? Falando com alguns deles, tem um pânico ainda ali de ser exposto, sabe? Até hoje. Até hoje. Teve gente que não quis aparecer por medo. Não, e assim, a gente entrevistou e continuou anônimo. A expressão da pessoa, assim, ser outra, na hora que a gente falava qualquer coisa, quando a gente falava de umas fotos, ele tirava as fotos dos alunos. A possibilidade dessas fotos virem a público deixava eles tão apavorados que não tinha a menor possibilidade da gente fazer qualquer coisa que expusesse essas pessoas. E essas fotos foram descobertas, foram encontradas? Pronto, é outra coisa para se falar. A explicação mais longa, maior sobre isso está no podcast. Sim. Mas alguns deles, pouquíssimos, um ou outro, chegou a dizer que participava de um segundo ritual em que os negativos ou as próprias fotos eram rasgadas. A maioria diz que não sabe. O ponto é, quando ele foi preso, pegaram um HD na casa dele, apreenderam, né? Fizeram uma perícia e tinha fotos lá de meninos nus. Quando a gente contava para as vítimas que a gente entrevistava que tinha essas fotos lá, eu lembro muito de um olhando e falou assim, tinha foto da gente? E até então, era um cara que tava falando até assim, de boa, leve. A hora que a gente falou, o cara ficou branco, sabe? Claro. Um desespero absurdo. E depois que vocês publicaram o podcast, você falou que receberam muitas mensagens. Vocês receberam alguma mensagem de alguém que foi entrevistado e apareceu, ou de alguém que foi entrevistado e não apareceu? As reações foram muito diferentes, iguais? Como é que é? A gente recebeu 13 relatos de pessoas, nos procuraram falando que ou eram testemunhas, ou conheciam, ou sabiam que tinha algo estranho. 2 foram vítimas, mas tem uma que me escreveu uma coisa, que por isso que eu cheguei nesse ponto aqui da nossa conversa, quando a gente estava falando do livro e tal. Ela foi aluna dele no Liberi Vivere e disse assim, que ele escreveu uma peça de teatro, e ela tem a gravação e o texto que ela vai me mandar, chamada 7 Vidas, é a peça. Narra a vida, dias de 7 meninos em um acampamento, e mostra como eles ficaram no futuro. Tem um personagem que vira pedófilo e vende foto de criança numa cena. Ela falando, tá? Lembro de fazer uma personagem chamada Marcinha, numa cena, e ele, o Veiga, me fez tirar a roupa de um menino de 13 anos, tirar a blusa e dar um selinho, sendo que eu tinha 17 anos. E me senti muito incomodada. Então, assim, o que pode aparecer daqui pra frente, só Deus sabe. Essa cena que você acabou de descrever, esse personagem, na verdade, que você acabou de citar, que foi abusado e depois se tornou um pedófilo, você tem alguma especulação, alguma explicação se é uma autobiografia? Ô Toledo, eu vou falar uma coisa aqui pra você, tirada dos especialistas. Exatamente. Exato. É um padrão que se repete, É né? um padrão que se repete. Então, uma pessoa que tem algo na vida dela, a gente não pode dizer que ele sofreu um abuso. Isso seria uma ilação descabida da minha parte. Mas acontece de abusadores que praticam assim por tanto tempo, com essa sucessão de situações, e expondo como se estivesse querendo expor de alguma maneira essa história, de que sim,
pode vir da própria pessoa. Eu acho que depois de 41 entrevistas, 8 meses de apuração, seria até assim, ingênuo da minha parte, mentiroso da minha parte, desonesto, falar que eu não vejo associação com essa história, com quem ele é. Ainda com base nas repercussões, o fato de vocês terem contado a história com começo, meio, não é o fim, mas é quase, né? Porque termina com a condenação. Sim. Para quem viveu, foi bom? Sim. Pelo menos as pessoas que a gente entrevistou, mandamos os episódios, as matérias todas. E é uma coisa que até me emociona de lembrar, porque assim, eles falam, por exemplo, em alívio. É um alívio ouvir isso. Por que um alívio? Eu acho que tem algo ali de ser desacreditado por eles mesmos, sabe? Então, quando vem alguém, pesquisa, se aprofunda. A gente não fez nada disso com base em achismo, sabe? Foi uma investigação muito profunda. Então, quando a gente faz essa investigação e diz sim, foi abuso, e coloca a voz desse menino dizendo: eu passei muito tempo muito mal com esses pensamentos, eu me sentia muito mal com quem eu era, eu ficava na dúvida, esses pensamentos me perseguiam. Esse incômodo que é típico de trauma, quando a gente expõe isso, como você falou, com começo, meio e teoricamente fim, é quase como um auxílio para a elaboração deles mesmos. Então teve a palavra alívio, teve um que a gente entrevistou que escreveu para Paulo dizendo que se sentiu abraçado. O que eu senti por muito tempo, quando eu ouvi as mulheres, que por muito tempo também foram muito desacreditadas e descredibilizadas nas suas denúncias, aí ver um homem falando isso, se emocionando falando sobre isso, pra gente também é muito emocionante, sabe? É como eu te falei no começo da nossa conversa, tá tanto tempo assim pesquisando questões relacionadas a abuso sexual contra mulheres, de repente dá um passo à frente, e sim, são vítimas, uma porcentagem menor de casos, mas ainda assim a gente tá falando da mesma coisa, sabe? Claro. Então isso me toca muito em todo esse trabalho. Com base nessa história, é impossível, pelo menos para mim, não imaginar que outras histórias semelhantes estejam acontecendo nesse mesmo momento agora, em muitos outros lugares. Exatamente. Né? Toledo, eu pensei isso enquanto estava gravando o podcast inteiro. Eu falei, isso está acontecendo agora. Por isso que isso ajuda talvez as instituições, as escolas, até os pais dos alunos, ou os próprios alunos que eram vítimas e hoje são pais de alunos, né? A repensar essa relação, ou pensar em, procedimentos que tornassem mais fácil ou menos difícil que uma denúncia hoje fosse acolhida e levada mais a sério? Eu acho que sim, Toledo. Eu acho que isso vem sendo comprovado ao longo dos últimos anos, até pelo fato desses meninos lá de Serra Negra terem falado para as mães deles, sabe? Contado para a mãe, contado para o pai, para uma psicóloga, ter denunciado para a justiça. Então ali já teve algum avanço nessa conversa para que esses meninos fossem atrás disso, denunciassem justiça, etc. Eu acho que esse tipo de trabalho, quando a gente destrincha isso, né? Ajuda, sim, porque faz a gente pensar. Então, quando eu falo, por exemplo, que existe uma cegueira coletiva social para esse tema, quem sabe, se acontecer com alguém chegar e se pergunte, será que eu estou deixando passar? Será que eu não estou querendo ver? Não quero ser cabotina dizer que o meu podcast vai fazer isso acontecer. É a história em si, exatamente. E a história destrinchada desse jeito, e levando em consideração alguns pontos, por exemplo, uma das coisas que a gente descobriu é que até 2005, o crime sexual contra a menor de idade, na lei só valia para menina. O texto da lei dizia... Só uma pessoa do sexo feminino podia ser seduzida. Menor de 18 anos. Era isso, Toledo. Aí não é que o menino ficasse desacolhido, né? Tinha um outro crime, eu não vou lembrar agora. Então ele poderia ser assistido, ele poderia denunciar, mas na letra da lei, era o crime contra a menor era só para menina. Então mostrar que socialmente faz sentido a gente não olhar para isso, mas que agora a gente precisa olhar. E outra coisa assim que para mim com certeza vai fazer muita diferença é que de ouvir de tanta gente falando eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia. Eu ouvi isso muitas
às vezes. Sabia que tinha algo errado ali. Essa frase me marcou muito. Pra mim, hoje, se eu estranho alguma coisa, penso, cara, tem alguma coisa errada aqui? A hora que eu pensar isso, não vai ter como eu não fazer nada. No mínimo, conversar com alguém, sabe? Porque é uma coisa que fica marcada na gente. E entre as respostas que as mensagens que vocês receberam após o podcast ao ar, teve alguma de um outro caso? Teve 2. Um falando que foi monitor e um outro dando mais detalhes sobre o que tinha acontecido. E outro caso em outra escola com outro professor? Sim, que bom você perguntar isso que eu tinha esquecido, Toledo. Eu recebi 2 e-mails, esse não entrou na minha contagem que eu fiz é só relacionada ao Veiga, mas eu recebi 2 e-mails de pessoas falando sobre outros professores de outros colégios. No YouTube, tem um monte de comentário, o podcast também tá no YouTube, né? Tem um monte de comentário falando, há 8 anos eu trabalhei numa escola, não sei o que lá. Quando eu era mais nova, eu estudava numa escola que eu vi um professor assim, assado. É uma loucura, assim. A gente abre a tampa do bueiro mesmo, sabe? Mostra como é importante, de fato, contar direito essa história, porque não é uma exceção, não é uma aberração. Talvez, não vou dizer que é a regra, mas é muito comum, muito frequente. Né? É muito comum. Ô, Toledo, posso falar uma última coisa? Deve. Então, eu falei que ele foi condenado a 51 anos, né? Em segunda instância, aumentou a pena. Mas não pode cumprir mais do que 30, né? Tem isso, né? Mas teve uma outra condenação por causa dessas fotos que encontraram no HD dele. Então, foram 319 fotos de meninos nus. Então, ele foi condenado a mais 1 ano e 4 meses por armazenar fotos de menores de idade em cena pornográfica. Isso que a gente está falando do pode estar acontecendo agora, eu tive essa exata sensação quando eu consegui o laudo e abri o laudo achando que estava lá, sim, encontramos fotos, etc, etc. E vi a foto, cada uma das fotos gigante, um menino pelado ali. E aquela coisa, aquela imagem, como se fosse aqueles filmes horrorosos de abuso sexual, dava pra ver que eles estavam completamente desconfortáveis naquela situação. Aquela foto sendo feita numa casa, sei lá, num galpão qualquer. Essas fotos, só para deixar claro, que encontraram no computador do Veiga, HD, não eram fotos necessariamente que ele tinha feito. Não, inclusive, a gente concluiu de que não foram feitas por ele. Não tinha nenhum conhecido ali. Só que aí eu fiquei pensando em tudo que a gente vê sobre rede de pedofilia. Como isso está completamente alastrado socialmente, completamente, está em todo lugar. E como ali não é só uma foto, uma imagem que ele vai ser condenado a 1 ano por causa de armazenamento de imagem. Ali naquela foto teve uma criança que foi coagida a entrar nessa situação e que vai sofrer as consequências por essa situação por toda a vida, que foi o que as vítimas que eu ouvi me contaram, sabe? Então, imaginar que é uma escala, assim, um tipo de violência super capilarizado na nossa sociedade, dá arrepio só de pensar, porque são coisas muito horrorosas acontecendo num nível de repetição, sequência, enfim, e atingindo as vítimas, as pessoas que estão em volta dessas vítimas, pai, mãe, tudo que você pode imaginar. E assim, a história, pela quantidade de pessoas vitimadas e pela duração tão longa, é prova cabal e irrefutável de que as estatísticas oficiais sobre essa questão são muito acho que sub até pouco, né? Para dizer, subnotificação não expressa a quantidade de casos que não estão registrados em lugar nenhum. Exatamente, porque os dados que a gente trabalhou, eles são todos de registros oficiais. Teve um estudo que foi lançado agora em maio desse ano, um estudo muito longo que abarcava 1990 a 2023, de 204 países, são pesquisadores da Universidade de Washington, que trabalhavam em parceria com a ONU, e eles fizeram um meta-estudo muito grande sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no mundo inteiro. E a taxa no Brasil é de que 1 em cada 8 homens sofreu algum tipo de violência sexual até os 18 anos. É muita coisa. Em diferentes graus. Em diferentes graus. Mas é muita coisa. Você pensar de cada 8 homens que você conhece, um passou por isso? Por pesquisas de vitimização. Quer dizer, o que as pessoas dizem, se passaram elas próprias por um caso, por uma experiência desse tipo ou não baseado em registros, boletins de ocorrência, ou coisa que vale. Tem registro, nessa pesquisa tem registro oficial, tem levantamento
monitoramento da ONU, tem pesquisa pela fala das pessoas, tudo isso junto. Mas é um dado super confiável que mostra esse número, assim, apavorante. Camila Brandalize, parabéns a você, a Paula Saqueta e a Cris Fibe pelo podcast, também a nossa diretora aqui, a Laura. Para quem quiser se aprofundar, eu tenho certeza que muita gente vai querer, como faz para ouvir o podcast, como é que faz para ler as reportagens? O primeiro episódio está disponível em todos os tocadores. De graça para todo mundo. Isso, exatamente. Tá. Quem quiser ouvir os outros... São 3, além desse primeiro. Isso, são 4 no total. Assina, ou se já for assinante do UOL, pode ouvir no Spotify em www.uol.com.br/podcast professor. Então, ou no Spotify ou no UOL para assinantes a partir do segundo episódio. Segundo, terceiro e quarto episódios, e o primeiro está aberto para todo mundo em todos os tocadores e também no UOL. Independentemente, não deu para ouvir, não deu para ler, vai atrás dessa história, entenda o que aconteceu e eu acho que assim é pelo bem coletivo, sabe? Muito obrigado, Camila Brandalize, por essa participação mais do que especial aqui mais uma vez no All Prime. Ai, Toledo, eu que agradeço. Sempre muito bom falar contigo. Eu fico muito feliz, apesar do tema pesado, de saber que eu estou falando direito, que você está entendendo, está me ajudando a continuar. É isso aí. Muito obrigada. E obrigado a você que ficou conosco até agora. Quem assina o UOL também pode acessar, ler e ouvir essa e mais reportagens investigativas especiais do UOL Prime na íntegra. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, de peças de teatro, festivais de música e acessar o UOL Play e muito mais. Confira em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Camila Brandalize. O roteiro é da Clara Rellstab. A captação é do Jefferson Barbosa. O desenho de som é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime. Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.